a semana passada vos falamos sobre as tendências da moda, foi para vos preparar para o tema desta semana. Esta semana já estão preparados para os flashes. Pois é, hoje o nosso tema é fotografia. Vamos falar durante alguns minutos de fotografia e tu já estás a 100% para ser fotografada pelo nosso fotógrafo. Exatamente, nós hoje temos um convidado muito especial, Carlos Filipe. Carlos Filipe é um fotógrafo, nasceu no Alentejo em 1980. Licenciou-se em línguas estrangeiras, ingressando também em várias ações de formação teatral. Portanto, já fez de muitas coisas. Trabalhou em diversas áreas, desde o turismo até ao ensino. Vamos agora chamar o nosso convidado para lhe fazermos mais algumas perguntinhas sobre fotografia. Eu começava já por te perguntar, Carlos, se uma imagem vale mais que 1000 palavras. Sem dúvida, uma imagem, diria até mais de 1000 palavras, diria 1 milhão, 2 milhões, porque nós através de uma imagem conseguimos extrair um número infinito de emoções e de expressões, e estaria aqui durante muito tempo a falar sobre isso. O que é que tu mais gostas de fotografar? Eu não tenho um tema específico, eu gosto de fotografar. Eu já experimentei fotografar várias vertentes, desde moda, retrato, paisagem, e talvez goste mais de fotografar aquela parte que nós não vemos a olho nu, ou seja, a parte dos sentimentos, a parte das emoções, das experiências, e tem sido um pouco por aí que eu tenho abordado um pouco o meu trabalho, ir um pouco mais de fazer uma viagem interior a cada pessoa que eu fotografo. E como é que descobriste o gosto pela fotografia? Descobriste o gosto pela fotografia já mais tarde? Sempre foi um gosto que tiveste? Investiste depois em formação? Eu sempre gostei muito de fotografia, mas comecei mais pelas artes em geral, ou seja, pela informática, pela música. Só que ao longo da nossa vida nós temos algumas limitações e eu nem sempre tive a oportunidade para poder investir naquilo que eu gostava. Comecei a trabalhar em fotografia de uma forma mais lúdica, ou seja, a fotografar os meus amigos, a fazer umas certas brincadeiras. A partir de uma certa altura já tive capacidade para poder investir a sério e então comecei a fazer formação. Trabalhava sempre que podia fora do meu emprego para poder ganhar algum dinheiro para poder fazer algumas formações a nível de workshops. E depois investi no meu próprio equipamento. Neste momento tenho um estúdio completo que fui construindo ao longo do tempo. E estou sempre a aprender, porque acho que quando nós dizemos eu já sei tudo, então aí o nosso processo terminou. Porque não vamos mais crescer a partir daí. Então eu considero-me uma eterna criança sempre a querer aprender um pouco mais. E tens algum fotógrafo como referência? Sim, o meu fotógrafo de referência é o David LaChapelle, que é um fotógrafo, penso que americano, em que o trabalho dele, ele já fotografou muitas celebridades, mas ele não se limita à fotografia como nós a vemos. Ele recria cenários, ele conta histórias, desde misturar a Madonna com dragões, misturar a Björk com barquinhos japoneses em miniatura, desde criar a Gisele Bündchen a fazer jardinagem num pequeno jardim de uma típica casa americana, mas simplesmente rodeada de serpentes. Ou seja, tem sempre um twist diferente no trabalho dele. E desde cedo que eu baseio muito no trabalho que ele faz para fazer o meu trabalho, porque acho que o importante de uma fotografia é que nós olhamos para uma fotografia e ela nos diga algo diferente, que seja aquele uau, eu nunca vi algo Nada parecido. Exatamente. Trabalho inédito. E é um pouco por aí. Henri Cartier-Bresson dizia que fotografar é colocar em linha de mira a cabeça, o olho e o coração. O que é preciso para se conseguir uma boa fotografia? Para se conseguir uma boa fotografia, e eu falo um pouco também da minha experiência, é preciso um trabalho muito completo, não é só pegar numa boa máquina e disparar. Primeiro é preciso fazer um grande trabalho de casa, pelo menos eu faço isso, ou seja, eu faço um planeamento desde a pessoa que eu tenho, eu saio com a pessoa que eu vou fotografar, tento conhecê-la para além da pessoa que ela é, ou seja, um pouco mais, não diria intimamente, mas saber um pouco como é que ela é como ser humano. Perceber a pessoa é importante para conseguir captar ângulos depois inéditos. Sim, sem dúvida, porque não podemos chegar à hora de fotografar e atingir um limite que a pessoa não está preparada. Ou então chegarmos a uma situação que já me aconteceu algumas vezes de nós
depositarmos demasiadas expectativas numa pessoa, porque o nível de trabalho é muito elevado. Estamos a falar de trabalhos que envolvem muita exposição, ou seja, por exemplo, muito pouca roupa, correntes, violência, sangue, e nem toda a gente está disposta, preparado para tal exposição. Então eu gosto sempre de conhecer um pouco a pessoa para antes de começar a fotografar, digamos assim, porque já me aconteceu fotografar uma pessoa que eu pensava que era muito extrovertida, gostava desse género de coisas, e na altura correu bem, mas no trabalho final o trabalho foi automaticamente colocado na gaveta. Portanto, é preciso ter uma boa máquina, sim, é preciso ter alguns conhecimentos técnicos, mas principalmente é preciso gostar muito daquilo que se faz. E pelo menos comigo acontece, quando eu acabo de disparar a minha máquina, eu vejo o resultado que tive e sentirmos um grande orgulho naquilo que acabamos de fazer e surpreendermos, que é o que eu faço sempre cada vez que fotografo. E por falar em máquinas, tens preferência pela máquina analógica ou digital? É o seguinte, neste momento eu só trabalho com digital. Eu fiz a minha formação em máquina analógica. É um trabalho totalmente diferente e se não fosse tão dispendioso, eu, se pudesse, trabalhava só mesmo com analógica, porque é uma magia totalmente diferente. Nós temos que trabalhar muito bem aquilo que nós vamos fotografar, porque trabalhamos à base de película, trabalhamos à base de rolo. Não podes e é apagar diferente. e repetir. Exatamente, ou seja, nós não podemos preparar uma sessão fotográfica em que eu normalmente tiro uma média de 400 fotografias, ou seja, em rolo iria ficar muito dispendioso. A vantagem, pelo menos na minha opinião, da analógica é que nós temos que pensar muito bem naquilo que vamos fazer. Ao contrário da digital, é que nós podemos estar ali a disparar, porque sabemos que naquelas 400 vão haver algumas que vão ficar boas. Ou seja, acaba por ser um pouco mais de trabalho em série e não há tanto aquela minúcia que antigamente se fazia. Falaste há pouco que o que mais procuras na fotografia é captar ângulos inéditos, situações inéditas, ir buscar um bocadinho as emoções também. Em que medida é que as novas tecnologias, e quero referir-me em específico ao Photoshop, ajuda a conseguir criar aquilo que a imagem em si não captou? É assim, o Photoshop é uma ferramenta essencial para qualquer fotógrafo. Eu utilizo o Photoshop de uma forma mais artística, porque o meu trabalho, eu incido muito em dramatismo, eu gosto muito de impingir dramatismo no meu trabalho. E às vezes não é possível fazer esse dramatismo na altura em que se está a fotografar, ou seja, sujar a fotografia para dar aquele ar mais velho, mais agressivo. Eu utilizo o Photoshop mais nesse campo. Tirando essa vertente, eu acho que o Photoshop deve ser utilizado somente para pequenos retoques. Embora se diga que o Photoshop altera tudo, e realmente altera, podemos alterar uma pessoa completamente, eu sou a favor de que devemos usar o Photoshop apenas como uma ferramenta secundária, porque acho que a fotografia deve ser tirada o máximo possível. Natural, exatamente. Já agora, tens preferência pela fotografia a preto e branco ou a cores, ou não tens preferência nesse... Eu já tive preferência. Eu comecei a trabalhar essencialmente a preto e branco, porque os primeiros trabalhos que eu fiz incidiam muito na morte, na tristeza, e o preto e branco dava exatamente o dramatismo que eu necessitava, porque eu fotografava muito em cemitérios, em caminhos de ferro, e para procurar as texturas que eu queria, o preto e branco ajudava-me ainda a tornar a fotografia mais crua. Neste momento eu trabalho tanto a cores como a preto e branco. Neste momento também, talvez a cores, porque trabalho muito à base de maquilhagens muito arrojadas. Eu tenho uma pequena equipa de trabalho que colabora comigo e a maquilhagem acaba por dar aquele dramatismo que eu antes precisava do preto e branco. Neste momento consigo a cores criar aquilo que eu... Mesmo efeito? Sim. Para terminar, a fotografia é? A fotografia, para mim pessoalmente, é o que me faz levantar todos os dias e o que me faz correr o sangue nas veias. Parece um pouco poético, mas é mesmo verdade, porque eu desde que trabalho em fotografia eu já não vejo o mundo como via anteriormente. Eu não consigo visitar uma igreja. Passaste a ver o mundo através de uma objetiva. Sim, eu acabo por não aproveitar os sítios onde estou, porque começo a pensar, se eu tivesse aqui a minha máquina, como é que eu iria captar este momento? Ou seja, a fotografia vive dentro de mim e digamos que a fotografia é a minha vida. Muito obrigada. Obrigado eu. E tu aí em casa, como é que vês a fotografia? Usas só para ficarem guardados os momentos
aquele jantar com os amigos, aquela ida à praia, ou por outro lado tens um gosto mais profissional e até gostavas de seguir uma carreira ligada à fotografia? Pois é isso que nos vais dizer no nosso Facebook. Exatamente. Porque a semana passada nós pedimos-vos, mas vocês não foram lá fazer comentários sobre o tema que tínhamos tratado convosco. Por isso, hoje contamos convosco aqui para nos dizerem o que é que pensam da fotografia. Se gostam, se são amadores, se querem vir a ser profissionais, e nós, se tiverem alguma dúvida, podemos responder-vos, ou melhor, podemos apresentar a vossa dúvida ao nosso convidado e ele ajudará a esclarecer aquilo que vocês quiserem ver esclarecido, formação, dicas. Por isso, vão ao nosso Facebook, falem connosco e nós prometemos que vos vamos responder.